Gostaria de falar um pouquinho sobre o lema de Allan Kardec. A literatura espírita trata sobre a questão de Allan Kardec muito como codificador, como o elemento que conseguiu fazer a compilação das várias informações que os espíritos trouxeram. Mas além dessa face de organizador, de codificador da doutrina, ele também tem um outro aspecto muito importante, que foi o cenário da edificação, da construção do início do movimento espírita. Na elaboração das primeiras relações entre as casas espíritas, na forma como nós deveríamos viver, como que as casas deveriam se relacionar. E isso foi muito importante para a construção do nosso movimento. E nós encontramos, dentro dessa discussão sobre Kardec, no livro Obras Póstumas, algumas observações referentes ao lema que Allan Kardec usava. O lema dele era composto de 3 palavras. A primeira dessas palavras era trabalho, convocando todos nós para um trabalho efetivo de envolvimento com a causa que nós somos portadores dessa mensagem. Então, que nós nos comprometêssemos no trabalho. Esse trabalho, ele abrange não só a tarefa espírita em si, mas o trabalho interior de nós nos transformarmos, de nós fazermos o grande trabalho dentro do indivíduo, dentro de nós, aquela atividade interna nos nossos corações, de nós conseguirmos efetivamente mudar, de nos engajarmos nessa tarefa e não nos acomodarmos com as imperfeições que nós já possuímos, mas começarmos a fazer um trabalho de crescimento efetivo. Essa era a primeira palavra do lema. A segunda palavra, solidariedade, em que ele dizia que as casas espíritas precisavam, além de fazer o trabalho que fariam, serem solidárias entre si, que nós precisávamos fortalecer o relacionamento e esse aspecto de integração entre nós para que a gente conseguisse fazer o trabalho melhor possível. E uma terceira palavra compunha o lema de Kardec. Essa terceira palavra está hoje sendo muito exigida por nós. A terceira palavra se chama tolerância. Essa é a palavra da hora. Parece que a gente se distanciou um pouco dessa ideia. Nós temos trabalhado muito nos aspectos do trabalho, da mudança interior, falado muito sobre essas coisas da tarefa espírita. Nós temos comentado sobre a importância da integração do movimento espírita, mas há uma palavra que os espíritas estão precisando resgatar da memória, que é a questão da tolerância. A tolerância no sentido de você saber conviver com os desiguais. Essa tolerância, ela se estende para a tolerância no sentido religioso, para a tolerância no sentido político, a tolerância social que a gente precisa hoje desenvolver para que a gente consiga fazer um bom trabalho na nossa sociedade. Então, para hoje, eu queria pensar, Rubens, essa terceira palavra do lema de Kardec, a tolerância, destacando para nós que, como nós somos espíritas, nós precisamos vivenciar esse trabalho na nossa sociedade. Nós temos visto hoje a nossa sociedade tomada de intolerância, tomada de ações, de críticas. A internet se tornou um espaço onde os ódios se espalham de maneira muito rápida, como se tudo fosse inflamável. E aí, quando alguém faz um movimento sequer, nossa, uma quantidade muito grande de pessoas partem para atacar, para criticar, sem antes terem noção exata do que está acontecendo. Isso é muito ruim. Então, nós que somos espíritas, nós temos o dever de sermos os disseminadores da paz, de sermos os disseminadores do amor. Não cabe aos espíritas incendiar ainda mais uma sociedade frágil, cheia de tantos conflitos. Exerçamos o papel para o qual nós fomos chamados, o papel de sermos efetivamente os construtores do mundo novo. Não cabe a nós espíritas nenhuma ação que seja relacionada com a violência, nenhuma ação que seja relacionada com os aspectos da intolerância. Nós precisamos usar as redes sociais, sim, para derramarmos amor,
por onde quer que nós passemos. Não multipliquemos as mensagens de ódio. Não nos perfilemos com aqueles que, de alguma forma, se comprazem no desequilíbrio e na dor. Façamos o esforço para sermos os que contribuem para a harmonia e para a paz do nosso planeta. Esse é o chamamento da hora. Não cabe aos espíritas outra ação que não seja alinharmos as nossas condutas, as nossas palavras e os nossos pensamentos com aquele que nos foi oferecido para ser o modelo e guia da humanidade. Nos miremos em Jesus e façamos o trabalho que nos é próprio, para que possamos assim dizer que somos efetivamente merecedores da mensagem da qual somos portadores.